Enquanto eles iam em direção ao bar, um dos homens foi até a casa de Joaquim. Falou para ele que meu pai tinha pedido para falar com ele. Tão logo Joaquim chegou no bar, meu pai começou a contar tudo para eles, desde o aparecimento do velho em nossa propriedade até a desavença no bar. Todos ficaram surpresos com o que ouviram. Ninguém desacreditou das palavras de meu pai. Então, naquele momento, meu pai acabou falando para Joaquim tomar muito cuidado, manter a porta de sua casa sempre muito bem trancada e não ficar perambulando pelas ruas durante a noite, pois no dia que houve a desavença no bar, aquele velho acabou prometendo Joaquim, Miguel e também meu pai. Como a região que eu morava com meu pai e minha mãe era somente de mata, e também a quantidade de pessoas que moravam naquela região era pequena, não demorou muito para que todos que moravam naquela região ficassem sabendo que Joaquim fora encontrado na mata, com seu corpo completamente esquartejado. Algumas pessoas preferiram não ficar mais naquele lugar e decidiram deixar as suas terras. Mas os que ficaram decidiram ajudar no que fosse necessário para acabar com o lobisomem que vinha colocando medo naquela população. Infelizmente para Miguel, Joaquim era como um irmão, pois cresceram e se criaram juntos. Também era fácil notar que por entre o seu semblante de tristeza, por muitas vezes ele estava com seus olhos fitos em algum lugar. E por muitas das vezes nesses momentos, seu semblante era de raiva. Depois de todo esse acontecimento em meio ao pequeno vilarejo, muitos dias e noites foram se passando. E com isso, os comentários sobre a famigerada criatura só aumentavam. Fazendeiros daquela região falavam sobre muitas cabeças de gado que foram perdidas. Outros falavam sobre criação de porcos completamente dizimadas. Isso sem contar nos pobres cachorros, que eram encontrados à beira das ruas, parecendo que foram mastigados e cuspidos novamente. A fera matava qualquer coisa que cruzasse o seu caminho. Foi então que meu pai, Miguel e mais alguns amigos decidiram fazer uma emboscada na mata. Com isso, muitos fazendeiros e pequenos sitiantes também se ajuntaram na caça. Foi então durante uma noite que todos adentraram a mata e foram à caça da criatura. Tão logo o breu da noite caiu sobre a floresta, onde eles faziam as buscas pela fera, uma densa cerração tomou conta de todo o lugar. Era possível ver a cerração se movimentando por entre eles. A criatura soube aproveitar aquela situação para acabar atacando a cada homem que estava em seu encalço. Muitos homens que estavam mais à espreita da mata acabaram sendo atacados. O restante, para não sofrer a investida da criatura, subiram o mais alto que podiam e ficaram sobre a copa das árvores. Meu pai, percebendo que Miguel naquele momento não se encontrava entre eles, o chamou por várias vezes, mas ele não respondia. Foi então que, bem ao longe de onde estavam, em um lugar completamente ermo e descampado, todos viram a criatura parada lá. E caído um pouco à frente da fera, também era fácil notar que havia alguém. A fera somente carregou junto aquela pessoa, mas não o matou. Meu pai tinha plena certeza que quem estava caído lá era Miguel.
Mesmo vendo toda aquela situação, os homens se perguntavam por que a criatura não tinha matado a Miguel. Então meu pai respondeu que a criatura usava Miguel para chamar a sua atenção, pois o lobisomem queria o sangue de meu pai. Foi então, no exato momento em que meu pai decidiu ir ao encontro do cão do inferno, que o dono do bar o chamou e entregou a sua arma a meu pai. Então ele acabou falando que as balas que estavam naquele revólver não eram de prata, mas que uma fazendeira tinha as banhado em algumas poções. Aquelas balas podiam não matar aquela coisa, mas iriam conseguir afugentar para longe. Tão logo meu pai desceu da árvore que estava, ele passou a fazer o caminho pela mata e não demorou muito para que saísse em uma estreita rua. Do outro lado havia uma plantação bastante rala, e foi para lá que o lobisomem tinha carregado Miguel. Conforme meu pai caminhava por aquele lugar, ele conseguia ouvir os gemidos de dor de Miguel cada vez mais perto. Meu pai caminhava bem devagar com a arma em punho, observando tudo ao seu redor, pois ele sabia que não teria uma segunda chance. Ou era ele, ou era o lobisomem. Um dos dois iria morrer. Foi então, no momento em que ele viu Miguel caído a poucos metros à sua frente, que ele acabou notando que a criatura não estava ali. E nesse momento ele só sentiu a dor da mordida que recebeu em uma de suas pernas. Ele foi puxado para trás e lançado longe. E tão logo a criatura o alcançou, ele também acabou recebendo muitos golpes sobre suas costas. Meu pai sempre nos fala que naquele momento ele já estava se sentindo sem forças. E quando acreditou que aquele era seu fim, um tiro foi disparado. Todos que estavam ali próximos ouviram o grito que a fera soltou. Seguido disso, muitos tiros foram disparados. No momento do ataque, meu pai derrubou a arma ao lado de Miguel, que não hesitou e puxou o gatilho, acertando a criatura. Os outros homens já estavam próximos e também descarregaram as suas armas sobre aquele cão do inferno. Ali mesmo, o sangue daquele demônio, a terra acabou bebendo. Então, depois de prestarem a ajuda a meu pai e também a Miguel, todos viram que no lugar da criatura havia somente um homem bastante velho. Mesmo aqueles homens tendo matado o lobisomem, muitos falavam que aquele que estava caído ali não era o mesmo velho que foi ao bar. Meu pai o olhava e ficava sem saber o que falar, pois a face do homem estava completamente desfigurada, devido aos muitos tiros que recebeu no rosto. Foi então, ali naquele mesmo lugar, que atearam fogo sobre o corpo daquele homem que virava bicho. E meu pai, Miguel e seus amigos retornaram para o vilarejo. Mas bem ao longe da onde eles estavam, era possível ouvir alguma coisa que parecia gritar. Mesmo ouvindo os berros que o que estava longe dava, eles preferiram acreditar que provavelmente fosse um cachorro. Ou não. Depois disso, meu pai e Miguel se trataram e se recuperaram. Não se ouviu mais nenhuma notícia de nenhuma propriedade sendo invadida, animais sendo mortos ou avistamento de lobisomens naquela região. Tudo voltou ao normal como era antes. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Tá aí, família. Chegamos ao final desse relato. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos.